Bom, pessoal, agora começou a gravar. Bom, tem uma pergunta aqui para a gente começar. Eu já até comentei com o Edivandro a, a resposta, mais ou menos, assim, mas eu vou tentar colocar novamente responder a pergunta dele. É uma pergunta bem interessante. Vocês podem ler, a gente está correndo aí quanto tempo, eu não vou ler toda a questão, mas vocês podem ler aí no chat. E aí ele coloca sobre, quando eu falei da predisposição para aprender uma língua, e aí o ser humano ele é predisposto a aprender essa língua, ele tem o cérebro é preparado para aprender a língua, mas ele precisa estar disposto a uma língua. Por exemplo, se uma criança nasce num ambiente linguístico, por exemplo, falando de família falante de português, e ainda nos primeiros dias de vida, ou meses, às vezes até um ano, ela é levada para outro ambiente linguístico. Vamos pensar num país de língua inglesa, e vai crescer com família de língua inglesa. A interação, a língua que vai estar, que ela vai ter contato é o inglês. Então ela vai aprender o inglês e quanto mais cedo ela sair, ela não vai ter nenhum traço do português, por exemplo. Então, ela vai aprender a língua que ela estiver em contato. E aí pode ser uma, pode ser duas, se ela está num ambiente multilíngue, que falam até 10 línguas, nesse período ela vai aprender essas 10 línguas, se for usada proporcionalmente. Então, ela vai aprender essas 10 línguas. O que a gente fala de disposição, predisposição, é que o cérebro é preparado para aprender uma língua. E isso aí você comparar com outros animais, com outros seres vivos que não têm essa predisposição para aprender a língua, tem até predisposição para aprender, tem algum tipo de linguagem, mas não esse tipo de linguagem que o ser humano tem. Isso vai depender do ambiente linguístico que ela está. O que ela tem a predisposição para pelo menos uma língua. Mas se ela for privada de qualquer língua, ela não vai aprender língua nenhuma, porque mesmo que ela tenha essa predisposição, e a analogia que eu fiz é com andar. Por exemplo, se você nasce uma criança, se você priva uma criança de todos aqueles passos, engatinhar, levantar e andar, ela vai prejudicar uma parte do cérebro, que é a parte de equilíbrio, aquela parte que tem uma parte do no cérebro, acho que é no cerebelo, que é responsável pelo equilíbrio motor. Então, você ficar em pé, você se equilibrar, você não cair para trás. Tanto que tem pessoas que, quando tem adultos, prejudica essa parte, ela não consegue mais ficar em pé, ou ela cai para o lado, cai para o outro. E aí, se você privar uma criança de andar, ela vai ser prejudicada nisso. Por isso que alguns médicos aconselham que as pessoas não usem aqueles carrinhos para a criança segurar quando ela está começando a levantar, justamente por isso, porque como ela segura, ela não desenvolve essa parte do cérebro que é a parte do equilíbrio, que isso e aí geneticamente é predisposto para isso, mas não necessariamente ela precisa dos estímulos para desenvolver essa parte. E aí a principal questão dele é se isso é transportado para a cultura. Eu não li nada relacionado a essa parte que se na cultura você tem uma parte predisposta, provavelmente no cérebro você tem essa predisposição, você pode ser que tenha, mas eu não vou falar aqui com propriedade porque eu não li nada sobre isso. Mas se a gente imaginar, para tentar responder a questão dele, se a gente pega uma criança em determinado contexto cultural e traz para... O exemplo que eu dei para o Edivando foi na África. Você pega uma criança africana, recém-nascida, e traz para o Brasil. Então, ela vai aprender os traços culturais, ela vai ter os traços culturais brasileiros, não africanos, se ela for criada por uma família brasileira, tipicamente brasileira. Então, ela não vai ter os traços culturais. Eu não sei de nenhum caso que isso aconteça, assim, que isso seja transportado, tem essa relação direta geneticamente. Eu acho que não. Eu não estou falando, não vou falar isso com propriedade, porque eu não
essa parte relacionada à cultura, eu não li nada sobre, então, mas é o que eu acho, mas não sei se o Edvrando está satisfeito com a resposta. Obrigado, professor, pelos comentários. Né? Mas com certeza é uma ótima pergunta a ser feita sobre o assunto. A gente está correndo aqui contra o tempo. Essa parte aqui eu coloquei só para. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque vocês, essa parte é a parte da atividade, então, mas eu já vou adiantar aqui algumas coisas para vocês se localizarem na atividade. Então, o que a gente quer saber aqui é quantas línguas existem no mundo. Bom, segundo os dados da Unesco, existe aí cerca de 6.500 a 7.000 línguas no mundo. Então, existe literatura que coloca 6.000, outras colocam 6.500, outras 7.000. Atualmente, o etnólogo está colocando 7.100 e alguma coisa. E desse total, eles mostram que 50% dessas línguas estão com risco de desaparecer até o fim desse século. Ou seja, que aproximadamente 2.500 delas estão em perigo de extinção. E eles contam lá que 229 línguas já foram extintas desde os anos 50. Mas como estão distribuídas essas línguas? 30, eles vão dizer que 33% das línguas do mundo são faladas na Ásia. 30% são faladas na África, 19% são faladas no Pacífico, 19%, 15% são faladas nas Américas do Norte e do Sul, 3,5% são faladas na Europa. E aí tem uma estatística interessante que, olha, desse total de língua, 94% da população mundial fala apenas 5% dessas línguas, se você pensar a população e o número de língua, que são aproximadamente 350 línguas. E aí, enquanto as demais línguas, 95% são faladas por 6% da população, ou seja, 6% da população fala 95% das línguas. Vocês conseguiram ver essa imagem dessa proporção linguística? Em seguida, deixa eu... Bom, aqui eu trouxe um mapa para mostrar essa densidade das línguas que está no Etnologue. Eu vou passar para o... tem aqui no Chrome, que aqui eu posso aumentar. Ver se eu consigo fazer isso. Vamos ver se... por algum motivo ele me levou para outro mapa. Tudo bem, eu vou... Bom, ele não vai me deixar abrir com mais detalhes. Então, se você olhar aqui, ó, na América, no continente americano, você vê a densidade de línguas. E aqui você vai passando o mouse, você vai conseguindo ver quais línguas estão, e você consegue ver a distribuição dessas línguas. Então, você passa para a África, que é o continente africano, Europa, que está aqui em amarelo, Ásia e a Oceania.
Então, sem pensar em diversidade linguística, o que é interessante pensar em diversidade linguística, o que é o grau de diversidade linguística. Aí o que você vai fazer no grau de diversidade linguística? Você vai dividir a quantidade de línguas de um país ou de uma área pela população, e aí você vai ter um índice de diversidade. A gente pensar no Brasil, o Brasil não é um país, o índice de diversidade não é tão alto. Não é alto porque você tem uma população imensa, e você vai dividir pela quantidade de língua. Aí você vai... Vamos usar os dados estatísticos do Danny Moore, 154 línguas. Só que aí você tem que incluir mais as línguas de imigração, línguas de herança, outras línguas minorizadas que tem no país. O IBGE, a gente não confia muito nos dados do IBGE, mas ele diz que há no Brasil 210 línguas, incluindo indígenas, línguas de imigração e línguas de herança. E então você divide essas 210 línguas pela população, você vai ter uma densidade linguística, uma diversidade, o grau de diversidade linguística não vai ser tão alto. Agora, o que vai acontecer no Brasil? Você vai ter regiões que você vai ter densidade linguística mais alta. Se a gente pegar regiões como de Rondônia, algumas regiões do Acre, Amazonas, áreas aqui no Pará, e você pega aquela área, conta quantas línguas há ali e divide pela população daquela área. Então, você vai ter densidade linguística maior. Se a gente pegar a parte litorânea do Brasil, fazer um recorte, você vai ver que essa área aqui vai ser muito menos... a parte do litoral vai ser muito menos densa de diversidade linguística do que a parte mais amazônica. Então, isso é o grau de diversidade linguística. A gente vai retomar essa parte de distribuição das línguas do Brasil, por isso que eu não vou me ater muito aqui, porque vai ser parte durante outras aulas no curso. Se a gente pegar a Oceania, somente aqui a Papua Nova Guiné, esse que a Fernanda tinha mencionado antes, você vai ter um grau de diversidade linguística aqui enorme, muito alto, acho que é a área com maior diversidade linguística. Por quê? Porque você tem uma área pequena, muito menor comparada com o Brasil, a população não vai ser tão grande, você vai ter um número imenso de línguas ali, e você vai dividir pela população, você vai ter um grau de diversidade linguística ali muito alto. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês olhem lá na atividade. Olhe para esse mapa, tem esse mapa, o outro é esse aqui da Unesco. Então, aqui na Unesco você pode olhar para o grau de ameaça da língua. Então, você vai aqui em Country ou área, escolhe a região que você quer, pode ser todos, e aqui vocês escolhem a vitalidade da língua. Então, vai ser vulnerável, definitivamente ameaçada, severamente ameaçada, criticamente ameaçada ou já extinta. Aqui eles colocam só as línguas ameaçadas. As línguas em uma situação não ameaçada, eles não colocam nesse mapa. Então, por isso que vocês vão ter todas as línguas aqui, eles têm 2.464 línguas, que são as línguas ameaçadas, com algum grau de ameaça e perdas linguísticas. Então, esse é o outro mapa que vocês vão olhar e pode fazer pesquisa por aqui. Tem outro. E se vocês olharem para o Brasil, eu não dei esse mapa ainda, porque eu vou passar para as próximas aulas, quando a gente for falar do Brasil e Amazônia, a gente vai olhar para esses mapas de terras indígenas. Aqui vocês têm que ter em mente que aqui está quantificando as terras indígenas, não povos indígenas e não línguas, porque você pode ter a diferença. Em uma terra indígena você pode ter diferentes povos indígenas, diferentes línguas
indígena. Então, se você olhar aqui para o Nordeste, por exemplo, e Sudeste, você vai ter várias terras indígenas, mas não línguas. Por exemplo, acho que é tido só 5 línguas são faladas nessa parte do Brasil. Então, esse é o outro link que vocês vão olhar. E se vocês tiverem curiosidade em ter detalhe de uma determinada língua, vocês vão nesse site aqui e aí digita o povo, a língua, e vocês têm informações sobre aquela língua. Outra coisa que eu quero mostrar, aqui vocês veem a noção geral da diversidade linguística no mundo. Bom, eu fiz uma buscazinha aqui mais ou menos rápida para as Américas. Por exemplo, o Panorama Quantitativo das Línguas das Américas, que há cerca de 948 línguas nativas no continente americano, 421 na América do Norte, 58 na América Central e 469 na América do Sul. Isso usando aquele Atlas da Unesco. Bom, eu vou mandar para vocês essa apresentação para vocês verem aqui aqueles graus lá de ameaça, que é insegurança, vulnerável, definitivamente ameaçada, severamente ameaçada, criticamente ameaçada, e quais a descrição para cada uma desse grau de vitalidade, que é chamado grau de vitalidade. E esse grau de vitalidade ele está relacionado ao número de falantes, se a língua é transmitida. Eu estou passando muito rápido aqui, porque isso vai ser tema das próximas aulas, principalmente da última aula, que a gente vai falar sobre manutenção linguística e preservação. Bom, Professor, pois não? ai meu Deus, tá. Eu andei mexendo nos mapas para responder as perguntas, né? Aí tá, como você falou, não, no Brasil ele não tem assim uma grande diversidade linguística, né? Principalmente na parte leste ali, essa Isso. diversidade é mais nessa parte oeste ali, na região norte. Aí tá, só que eu vi que tem uma região ali com alta diversidade linguística que compreende uma região significativa ali da Colômbia e principalmente no Peru, que fica bem próximo ali, digamos, e fronteiriço ali com o Amazonas, mas isso tem alguma influência? Tipo, já aqui, não, né? Ou, não sei. Aí se você for voltar à história, você vê que o litoral era antes povoado, tinha bastante povoação de povos indígenas, e com a colonização esses povos foram dizimados, a maioria deles. Muitos se deslocaram para a Amazônia, e muitos já viviam na Amazônia e ficaram mais protegidos pelo contexto da Amazônia, então esses povos não foram prejudicados tanto quanto aqueles da costa. Então, é isso. E aí a gente entra naquela coisa de grau de diversidade, se a gente olhar para a situação atual, né? Então, você vai olhar para a área e vai ver o número de línguas daquela área e a população, e aí vai dividir, tirar o índice de diversidade, o índice de diversidade. Então, você vai ver que na região amazônica você tem mais diversidade do que na parte leste do Brasil. Aqui eu fiz a tabelinha considerando algumas línguas, as línguas de 6 países, só para vocês podem usar isso. Eu vou mandar logo em seguida, eu vou mandar essa apresentação para vocês se guiarem sobre essa. Na verdade, isso aqui eu tirei tudo daquele mapa lá, daquele Atlas da Unesco. E aí, lá no Atlas da Unesco, ele diz que você tem 190 línguas, e aqui 154 eu estou colocando que é o estudo de Danny Moore, de 2010. Eu vou passar mais rápido aqui.
porque... Bom, quem estava falando ali de grau de diversidade. O índice de diversidade, na verdade, se a gente pegasse os continentes, as regiões, e modificasse o mapa de acordo com a densidade linguística, de acordo com a diversidade linguística, se ela é baixa, se ela é alta, e modificasse o mapa mundial, aqui a gente ia ter um mapa como esse aqui, ó. Tá vendo? Onde você tem mais diversidade e menos diversidade. Então, aqui você tem do azul para esse lilás, se não me engano. Não sei se eu sou daltônico. Mas aqui você vai ter... Olha para aqui, você vai ter maior diversidade aqui nessa região, pensando na Amazônia, que vai estar lá o Yurupi, vai ser próximo. Eu vou lá no site desse mapa que vai ficar melhor lá, eu posso aumentar. Ele está aqui. Então, vocês conseguem ver melhor aqui. A gente coloca aqui o Brasil, que é a região de fronteira, como o Edivandro falou, né? Você vai ter maior diversidade aqui nessa área aqui, ó. Aqui você vai ter também um grau mais para alto de diversidade, e aqui, à medida que ele vai ficando mais azul claro, você vai diminuindo ali a diversidade. Agora, vamos olhar aqui para a região da Oceania, tá vendo? Você tem esse núcleo de diversidade, aqui na África também, principalmente na parte central ali da África, você tem uma diversidade linguística, um grau de diversidade linguística enorme, comparando com outros lugares. Aqui você tem a Ásia e a Oceania. Então, vocês vão olhar para esses mapas e vão responder as questões. Esses três eu coloquei, esse do Atlas Linguística, a Fernanda também já... Obrigado, Fernanda, colocou aqui o link do Etnologue. Professor, Sim. eu consegui responder as outras questões já, eu só não consegui quais as ameaças impostas, essa eu não consegui responder. As ameaças impostas, talvez eu desconsidere essa. Tá bom, eu vou desconsiderar essa última, porque isso vai ficar para a próxima, para nossa última aula, quando eu vou falar de... Porque foi assim, como o curso foi remanejado, a estrutura do curso, devido a essa estrutura, antes eu tinha pensado um curso regular, e aí essa questão ficou lá, mas... Porque eu ia fazer uma introdução sobre as ameaças, mas eu vou falar delas na nossa última aula, sobre preservação e manutenção de língua, que a gente vai falar das ameaças. Então, eu vou tirar essa... A gente discute essa questão lá, tudo bem? Tá bom, professor. Aqui você tem do Etnologue. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Ai, que bom. Fernanda... Bom, a Fernanda colocou aí o link também do ViewSoft World. E eu vou mandar também o link referente ao Brasil, mais detalhado, que é o link do ISA e o link lá do mapa de línguas da FUNAI. Mas isso a gente vai discutir, a gente vai ter a nossa terceira aula vai ser sobre
a atual situação das línguas indígenas e vamos focar em 3 áreas, que é o Xingu, a região do Rondônia, o sul de Rondônia, e o Alto Rio Negro, que é chamada na área ali próxima, conhecida como a Cabeça do Cachorro. Então, a gente vai discutir lá. E aqui, eu acho que aqui a gente acaba e a gente passa para o artigo, que não vai dar tempo a gente ler todo, mas eu gostaria de ouvir comentário de quem leu esse artigo. Bom, primeiro, o que agora mudando de tema, saindo de lá da diversidade linguística no mundo, aqui o que a gente vai mostrar é um texto que reflete bem o tema central dessa disciplina, que é a relação, essa interdisciplinaridade nas 3 principais áreas voltada para essa disciplina, que é a relação, a gente tem uma bióloga também que trabalha com cultura e uso, mas esse texto aqui faz a relação entre linguística, etnografia e arqueologia, e é uma leitura mais voltada para a divulgação científica, de divulgação, está com uma leitura bastante acessível, sem muito conteúdo técnico, e faz um estudo também num contexto mais próximo daqui, que é um estudo de um sítio arqueológico relacionado à cultura Tupi-Guarani. Então, alguém tem algum comentário que leu esse texto sobre? Bom, eu acho que a maioria leu esse texto, então a gente vai... O que esse texto quer mostrar? Ele quer mostrar que a contribuição da linguística para os estudos, para explicar e demonstrar o conhecimento sobre a ocupação ou povoamento da região da América, mais relacionado a outras áreas de conhecimento. Por exemplo, a linguística ela não tem um poder de profundidade temporal quanto tem a arqueologia com as datações de radiocarbono. Então, mas a linguística contribui com informações a partir das línguas atuais. Então, eles vão pegar um conjunto de línguas atuais e vão estudar essas línguas e fazer hipóteses sobre o passado das línguas ancestrais que deram origem a essas línguas. Tudo bem? O plano era para a gente ler, a gente pode começar aqui, mesmo que a gente não termine de ler esse artigo, porque na próxima aula a gente vai continuar com o tema, mas aí vai ter o texto vai ser mais técnico, que é sobre a pré-história das línguas da Amazônia, no texto do Danny Moore e Luciano Storto. Então, quem gostaria de começar a ler esse texto? Ou eu pego alguém? Bom, então eu vou escolher aqui, ninguém se manifestou. Alguém se manifestou? Ah, Felipe. É a partir, para começar a ler a partir dos estudos? Isso. Posso ler, professor? Só.
A partir de estudos linguísticos, é possível suscitar hipóteses sobre o passado, usando como base informações de línguas atuais e também de línguas conhecidas historicamente. Esse tipo de investigação se utiliza dos princípios da linguística histórica e se dedica à busca de estabelecer relações no passado entre línguas e de reconstruir estágios anteriores de línguas atuais. Dessa forma, é possível formular hipóteses sobre a pré-história das línguas e, a partir disso, também pode-se fazer inferências sobre os falantes das línguas no passado, sua cultura material e imaterial, localização, processos migratórios e relações com outros grupos. Nesse contexto, o conhecimento científico acerca do passado das populações amazônicas, adquirido através dos estudos linguísticos, pode ser correlacionado com o conhecimento arqueológico, antropológico, genético, contribuindo para estabelecer padrões culturais da ocupação humana na Amazônia. Este trabalho apresenta inicialmente uma breve descrição dos princípios e métodos da linguística histórica. Em seguida, discute a aplicação das ferramentas dessa disciplina em um estudo de caso, relacionando o estudo comparativo de línguas da família Tupi-Guarani faladas por grupos que habitam atualmente a região dos rios Tocantins, Xingu, uma investigação etnolinguística desses grupos e os achados arqueológicos em sítio próximo à região da Serra do Sossego, no município de Canaã dos Carajás, no sul do Pará, onde foram encontrados vestígios cerâmicos associados à tradição cultural denominada Tupi-Guarani. Siga. Isso, pode seguir. Aí eu vou comentar o outro. Criar conhecimento científico a respeito da ocupação humana da Amazônia é uma meta comum a diversas disciplinas, incluindo, entre outras, a arqueologia, a antropologia, a biologia e também a linguística. Neste trabalho, procuramos investigar possibilidades de correlações entre os resultados de estudos etnográficos, arqueológicos e linguísticos. Por um lado, a arqueologia estuda as culturas dos povos pré-colombianos com base nos vestígios, especialmente de cultura material, encontrados nos sítios arqueológicos e através de métodos físicos, como radiocarbono e termoluminescência. Pode obter datações desses vestígios culturais, contribuindo para o entendimento das culturas investigadas. No campo da linguística, a linguística histórica é a área desta disciplina que permite formular hipóteses sobre a pré-história das línguas e fazer inferências sobre os falantes das línguas do passado, sua cultura material e imaterial, localização, processos migratórios e relações com outros grupos. Estas hipóteses científicas acerca do passado das populações amazônicas, adquirido através dos estudos linguísticos, podem ser correlacionadas com o conhecimento arqueológico, antropológico, etnobotânico, genético, entre outros, contribuindo para estabelecer padrões culturais da ocupação humana na Amazônia. Ressaltamos, porém, que não há necessariamente correlação entre língua e cultura, como só falou ainda há pouco na aula, ou entre língua e grupo genético, de modo que o estabelecimento de correlações diretas entre os achados linguísticos e os arqueológicos, genéticos, etnobotânicos e antropológicos precisa ser feito com muita cautela, evitando-se extrapolações não corroboradas intrinsecamente por uma ou outra disciplina. Obrigado, Felipe. Nada. Então, o que a autora está querendo colocar aqui é sobre essa possibilidade de você buscar explicações de um passado de um determinado de região de povos de uma determinada região a partir de dados linguísticos. E esses dados podem ser corroborados aí com outras áreas, como a arqueologia, tanto a arqueologia pode contribuir, por exemplo, a arqueologia ou a genética contribuir com os estudos linguísticos, quanto a linguística pode contribuir, dar sua contribuição. Vamos pensar numa hipótese. Agora a gente sabe que houve trocas comerciais entre os povos
dos Andes e os povos da Amazônia, por exemplo. Digamos, a arqueologia descobre que a mandioca ela foi domesticada na região amazônica. A hipótese mais forte é que foi ali em Rondônia pelos povos tupis. E aí, digamos que você não encontrou vestígios arqueológicos da mandioca em um certo passado na região dos Andes. E aí, mas você vai estudar as línguas atuais e você vê que a palavra mandioca está na língua, já foi transmitida, já teve mudança, já de um estágio anterior. Você tem a palavra mandioca. Então, você sabe que essa palavra era parte do povo. E para isso, se a mandioca não foi domesticada lá, então esses povos tiveram contato em algum meio com os povos amazônicos, aqui da região amazônica, da parte aqui, ali, principalmente de Rondônia. Então, e aí, se você não tem o vestígio arqueológico e você tem essa informação linguística, isso você pode lançar hipóteses sobre esse contato. Mas aí, quando você tem essa informação linguística, você faz essa reconstrução linguística e você também, se você tem também o arqueológico, o arqueológico pode determinar a profundidade temporal se for maior, porque a profundidade temporal que é linguística, através de métodos históricos, desse método histórico comparativo, ou estatístico, quanto grotológico, acho que chega no máximo a 5.000 anos que você pode recuperar essa informação. E aí a linguística não compete, em termos metodológicos, com a arqueologia, porque a arqueologia tem métodos mais refinados, em termos de datações mais profundas. Então, essa é uma parte da contribuição que a linguística pode dar para o estudo das ocupações da Amazônia, povoamento. E a gente pode, essa parte descritiva do artigo, a gente pode pular e falar aqui do método comparativo. Como o nosso tempo está acabando, eu vou passar para uma tabelinha que a gente tem aqui, para explicar o que é esse método, uma amostra bem pequena do que é o método comparativo. Então, você busca semelhanças entre palavras de um grupo de línguas, e a partir dessa semelhança você busca padrões e tenta reconstruir uma língua ancestral, uma língua chamada de protolíngua. No caso aqui, o artigo está buscando o estudo da família Tupi-Guarani. Então, ele está pegando aqui 4 línguas, que são amostras. Na verdade, você tem que fazer isso com mais línguas, e você pega essas listas de palavras, são as palavras mais comuns, mais usuais, que são transmitidas geneticamente. Geneticamente é quem está falando transmissão de povos de mesma família. É por isso que a gente está chamando de genética, não a transmissão genética no sentido biológico. E aqui é o que está fazendo, está pegando 4 línguas, a Assurini do Xingu, Tapirapé, o Ayampi, o Assurini do Tocantins, e essas palavras têm que ser cognatas. O que é ser cognata? Elas têm o mesmo significado
por exemplo, aqui no português você tem pedra, fogo, jacaré e machado. E a partir desse conjunto de palavras para cada língua, você reconstrói uma língua anterior. E como essas línguas são línguas diferentes, você consegue fazer essa reconstrução, então você sabe que essas palavras estavam presentes em uma língua comum a essas 4 línguas, uma língua de um estágio anterior, que é o que a gente chama de protolíngua. E essa protolíngua, que seria aqui o chamado proto-tupi-guarani. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais detalhado, um quadro sobre o que é a família linguística. Por exemplo, se a gente pensar nas línguas não indo-europeias, se a gente pensar, você tem o tronco, você tem o indo-europeu e você tem a família. Então, você tem as famílias latinas, que deu origem às línguas como português, espanhol, francês, italiano. E se você pegar essas 4 línguas aqui, por exemplo, ou incluir todas as línguas da família latina, você consegue reconstruir uma protolíngua, consegue construir uma língua ancestral que seria a família latina. E assim por diante. Se você tem esse conjunto de famílias agrupadas, você pode agrupar ela em tronco, que seria o tronco indo-europeu. Isso seria a relação. Agora vamos pensar aqui no exemplo do tupi. Esse material está no site do Socioambiental. Então, a língua tupi ela tem 10 famílias. Dentre elas, a tupi-guarani, que é a família que trata aquele artigo, que é a maior família dentro do grupo tupi. Então, você tem níveis diferentes. Você tem o tronco, você tem as famílias, você tem as 10 famílias aqui, Tupi-Guarani, Ariquém, Aueti, Juruna, Maué, Mondé, Puruborá, Munduruku, Ramarama, eu não sei se as pessoas chamam Ramarama, e Tupari. E dentro dessas famílias você tem línguas diferentes. A Tupi-Guarani ela é a maior família linguística tupi, então você tem subfamílias diferentes. Lá no artigo está demonstrando as diferentes famílias tupi-guaranis. E aqui, nessa parte em branco, você tem as línguas e ele coloca aqui essa parte de fundo escuro, os dialetos. Então aqui você tem primeiro nível, esse nível mais alto, o tronco, famílias, línguas e dialetos. Atualmente, sempre se usou tronco, tupi, só que no Brasil a gente tem 2 grandes troncos, que é o tupi e o macro-G. E aí o que acontece? Você tem várias outras famílias com quantidade de línguas menores que não formam tronco. Então, a literatura está começando a usar tudo família, subfamília, que é para não colocar, para não criar uma espécie de hierarquia na terminologia aqui, dizer, a gente tem tronco, tupi, faz parte, qualquer língua aqui dessa família faz parte de um tronco, mas se eu pego uma língua de família caribe, ela não tem um tronco. Então, algumas literaturas da linguística também estão usando tudo família. Então, família e, às vezes, usa aqui subfamília ou ramo. Então, seria a família tupi dividida em 10 ramos e esses ramos divididos em família. Então, o que acontece com o método da linguística histórica? Então, você reconstrói se você estuda todas essas famílias aqui, ou um grupo delas,
pegando exemplo de determinadas línguas atuais, então você vai comparar o léxico dessa língua, o vocabulário dessa língua, aquele vocabulário que é chamado, que é básico, e aí você vai reconstruir um estágio anterior que deu origem a todas essas línguas. Então é isso que a linguística, o método histórico comparativo faz, ele vai comparar essas línguas e dar e criar e hipotetizar sobre uma língua ancestral a partir de padrões de mudanças. E aí o artigo faz toda essa discussão sobre esses padrões de mudança. Vou voltar lá. Fernanda, que eu sei que é mais especialista em linguística histórica do que eu, se quiser fazer algum comentário, por favor. Só acrescentar que, a partir dessa metodologia, então você pode fazer inferência sobre um objeto, por exemplo, que era utilizado nessa comunidade que falava essa protolíngua. Então, para mandioca, para rede, para machado, é possível reconstruir palavras ancestrais em proto-tupi, por exemplo, que indica que esses elementos faziam parte da cultura material, né, dessas comunidades, né? Só fazer esse adendo, Ivan. Isso, exatamente. Isso, quem lê o artigo inteiro vai ver que a autora menciona principalmente Machado, né? Ela vai dizer que, se você for olhar, Machado fazia parte, ele já estava entre esses grupos num estágio bem anterior ao atual, que é no passado ele já fazia uso do Machado, já tinha a palavra Machado presente na protolíngua que deu origem a essa aqui. E para quem vai mais a fundo, sabe que isso é também reconstruído já para o proto-tupi, num estágio bem anterior. Então, você tem se você reconstrói para o proto-tupi, você vai dizer que o Machado já estava presente ali entre 4.000 e 5.000 anos, né? É isso, Fernando? Se eu não estou... Isso mesmo, Ivan. Isso. E aqui, o que ela está fazendo aqui, mostrando as correspondências sonoras, essas correspondências sonoras vão mostrar que que tem um padrão dessas mudanças, nessa evolução dos sons, para cada uma dessas línguas. Essas línguas, elas se separaram espacialmente, em diferentes tempos, e aí cada uma vão ter mudanças diferentes, porque elas estavam separadas, mas elas vão manter um padrão que, quando elas... Vamos pegar aqui a palavra jacaré e machado. Então, eu vou ter as correspondências. Aqui na protolíngua, você tinha o iá, por exemplo, jacaré, você tinha correspondência do jacaré, em Assurini, e chancaré, você tem, além da nasalização, você tem essa correspondência, a palatalização aqui do do correspondente, e no Wayampi, você tem um Yacaré, e para o Assurini do Tocantins, Sacaré. Então, ela vai mostrar essa regularidade dos sons, e isso pode ter se dado a partir do momento que elas... eu vou pensar no exemplo aqui, tentar trazer um exemplo de Caritiana. Caritiana, antes do século passado, eles se separaram. Eles tiveram uma separação do grupo, e como os dois grupos ficaram muito pequenos, eles depois se reencontraram muitos anos depois. Aí você tinha você até hoje tem algumas pequenas variações na língua, diferente, mas a profundidade temporal é muito curta, que não se diferenciou de uma língua, não se tornou duas línguas, caritiana não se transformou em duas línguas. Então, e principalmente que eles retomaram o contato, mas você percebe essa variação dentro da língua hoje. E
E a separação de grupo, o grupo, à medida que eles vão crescendo, eles costumam se separar, isso acontece no mundo inteiro. Isso tem pode ter outras explicações, porque eles se separam, à medida que eles vão aumentando o grupo, eles vão se distribuindo territorialmente. Aí eu penso também, novamente, em Caritiana. Caritiana, hoje, eles têm a terra, não diria mais essa noção de dividir as aldeias, parece ser parte dele, porque eles estão sempre se dividindo e tem alguma, para aumentar a área de caça, a área de proteção do seu território, então eles podem se dividir e às vezes podem se distanciar muito espacialmente, e quando eles se distanciam espacialmente por muito tempo, eles podem se tornar duas línguas, porque eles começam a ter alguma mudança de som na língua, e quando eles não voltam a ter contato com o mesmo grupo, então isso pode se transformar em duas línguas diferentes. Isso tem, e a profundidade temporal tem que ser grande para que isso aconteça. Não é que um grupo vai se distanciar 100 anos e talvez o que vai acontecer é ter uma variação dialetal com um grau maior, mas ainda não se determina em uma língua. Se a gente vamos pensar em português europeu e português brasileiro, você ainda não tem, embora a língua seja bastante diferente, você ainda não tem ainda definido bem se são duas línguas diferentes, porque a gente ainda consegue ter compreensão mútua. Apesar de ter alguma dificuldade, ainda tem compreensão mútua entre os falantes de português brasileiro e português europeu. Então, o artigo ele faz essa incursão sobre a contribuição da linguística para os estudos, para a explicação das migrações, da ocupação territorial da Amazônia, e isso é o método histórico. A gente vai voltar a isso na próxima aula ainda, porque o próximo trabalho é o trabalho do Danny Moore, que a gente vai falar sobre a pré-história das línguas indígenas, e vamos falar também, aí na segunda parte a gente vai falar do período colonial. Então são os dois textos para leitura. Um é o texto do Danny Moore e Luciano Storto, e o texto do Bessa Freire. Eu estava pensando aqui, esse texto do Bessa Freire, antes de acabar o curso, só explicando, eu coloquei da página os dois primeiros capítulos, e eu estava pensando, o primeiro capítulo tem muito informações históricas. Então, eu vou deixar o primeiro capítulo que eu passei como complementar essa parte, a história de um esquecimento, do 15 ao 39, vai ficar como complementar. Vocês podem ler, principalmente, eu tenho certeza que algumas pessoas vão se interessar, vai contextualizar essa história das línguas no período colonial, mas eu vou focar mesmo na aula, vai ser nessa parte aqui, da 43 a 89. A história do uso da língua, o quadro de línguas na Amazônia. Então, a gente vai tentar ver como estava a distribuição das línguas, o que se sabia nesse período da língua. Então, vai ter as informações das línguas conhecidas nesse período. Tudo bem? Sim, professor, tudo bem. Se alguém tiver algum comentário antes da gente fechar a aula, por favor. Eu só acho interessante nesse estudo essa questão da interdisciplinaridade, professor, como ela traz assim essas discussões da linguística, da etnologia, da arqueologia para dissertar o trabalho, e isso é importante que se faça, né? Essa disciplina ela vem mostrar
um pouco dessa interdisciplinaridade. O próprio programa de pós-graduação em diversidade sociocultural traz isso, e isso é muito legal. E a gente também vê isso muito nas etnociências, né, de como trabalhar essas diferentes ciências para se ter resultados mais completos, ao invés de estudos reducionistas, assim, fragmentados. Eu acho que esse é o barato do trabalho dela. Uhum. Ai, é muito interessante esse texto. Eu acho que foi uma pena que ele ficou... eu tinha que introduzir alguns conceitos, e aí ficou um pouco prejudicado essa parte, mas a leitura dele é muito acessível. Ele não usa muito termos técnicos, não usa... Então, é uma linguagem bastante acessível para... E se alguém tiver algum comentário sobre o texto depois, pode mandar e-mail, ou marcar alguma... Eu vou ficar disponível durante esse período das aulas. Se vocês quiserem marcar alguma... discutir alguma parte, fique à vontade. E antes de vocês forem, eu gostaria que você colocasse aqui no chat, porque eu tenho que fazer a lista de presença, colocasse presente, se vocês não tiver com o nome, já no entrarem com o nome de vocês, colocar o nome também. E aí, quem não pôde assistir a aula, vai assistir o vídeo e quiser depois discutir comigo, marque. E a gente precisa conversar sobre como eu vou, as pessoas que vão fazer o vídeo, assistir o vídeo depois, como que a gente vai, eu preciso passar alguma coisa para avaliação da participação. Tudo bem? Se vocês souberem de algum colega que não pôde assistir, que vai assistir a gravação, por favor, avise para entrar em contato comigo. Teve o aluno Anastácio, a gente já conversou, ele não podia fazer hoje.